também faz esse espaço aproveita, já né? que é uma viagem a trabalho, aproveita também um dia antes, um dia depois. Legal. Conhece o local. Não seria nem inteligente se não fizesse. Vai lá para Colômbia e não vai aproveitar um dia, que seja um dia, né? Ivanir Gasparim, empresário, presente. Presente. Não, eu acho que a experiência do Pablo vale para Caxias do Sul também. Como segurar, principalmente, aquelas pessoas que vêm para Caxias, porque Caxias recebe muito turista de negócio, né? O que fazer com que as pessoas fiquem um dia a mais? E um dia a mais é muita coisa, sabe? A gente acha que não, mas representa, e principalmente quando você pega uma pessoa de negócios, que normalmente quem paga a conta não é o CPF, é a pessoa, e sim o CNPJ da empresa. Isso é muito importante. Eu acho que vale sempre para se pensar, né? O que fazer, né? Pontos turísticos ou chamamento, né? E principalmente chamamento, hoje o pessoal busca muito o que é natural, ou seja, da terra, né? Não é uma aquela crítica. Identidade, né? A gente não quer mais ver coisa fechada. O shopping realmente revolucionou o mundo, mas o cara que viaja o mundo, ele não quer visitar um shopping, ele quer visitar algo da terra, né, Pablo? Contato Exato. com as pessoas dos locais, né? E isso que tu me falou, eu posso dizer porque eu dei uma averiguada conversando com Uber, com o motorista do Uber, com o táxi, porque a gente se valeu bastante disso para se deslocar na cidade, que é uma cidade bastante grande, são 9 milhões de habitantes, a cidade de Bogotá, que é a capital da Colômbia, é imensa. Para eventos, a rede hoteleira dá desconto 2 dias antes e 2 dias depois do evento se as pessoas querem ficar para conhecer a cidade. Só não sei te dizer quanto é o desconto. Ele disse assim que não são todos os restaurantes, mas há restaurantes que se o grupo todo do evento vai jantar ou vai almoçar, há um desconto também. Conquanto que quem esteja organizando sinalize de que são um grupo de pessoas de evento. Nós estávamos lá representando mais de 30 países de 4 continentes, sabe? Claro, nós tivemos um jantar num determinado lugar em que fomos todas as pessoas que estavam no evento. Eu não saberia dizer se houve o desconto, porque não foi nós que pagamos, foi oferecido pela organização do evento sobre a questão migração e refúgio. Como é bom jantar quando não precisa saber o valor, né, Beverly? Essa é uma parte boa também. A parte boa. É a parte boa, mas, muito bom, né? Mas me parece também que tem aqui uma pegada bem interessante. Gaspar, a gente falou sobre como ficar mais, ficar menos, mas tem também algumas peculiaridades que são experiências que deram certo em algumas localidades, levando em conta, claro, o contexto no qual está inserido, coisas que deram errados, né? Ali tem a maior favela do mundo. Tá ali, né? E é um case de sucesso que virou sucesso no mundo inteiro, né? Exato. Ou seja, as vulnerabilidades sendo potencializadas, que é uma tendência de falar, é isso, é aquilo. Não, mas é um case mundial que tem vários governos de todos os lugares indo para lá tentando entender, né? Recentemente teve também uma participação do pessoal que conduziu esse estudo, porque é um estudo com base em universidade lá em Bogotá, né? Com outros atores, e que veio como modelo aqui para Caxias. Exato, essa questão da mobilidade, a questão do trânsito, em outras palavras, né? Eu achei muito interessante em Bogotá, porque se você sai de uma região para ir para uma outra região, você não passa pelo centro, tu tem que passar por hipervias enormes, assim, um agito tremendo, sabe? E o outro elemento que me chamou muita atenção, além dessa estrutura lá das favelas, da questão dos bondinhos aéreos, assim, tipo o lá do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, que eu achei fenomenal a infraestrutura disso, mas outra coisa que me chamou atenção nas grandes vias foi aquele sistema que tem em Curitiba, que aliás me falaram que foi copiado de Curitiba, certo? Aonde passavam ônibus, sabe aqueles ônibus, a Marco Polo produz isso, né? Que são biarticulados, lá é triarticulado, são enormes, eu achei assim, e lotados, e um fluxo muito rápido, com bastante ônibus, tu via assim, sabe? E isso me impressionou bastante também. Né? Bastante. Eu acho que lá, eu li bastante sobre Bogotá. Na verdade, o Estado reassumiu o papel dele na favela. Vamos lá, colocar, em vez de trocar de nome, entendeu? O Estado recuperou o seu território. Né? E nós temos um caso no Brasil que muitos territórios do Brasil em determinadas cidades não são mais do nosso Estado brasileiro, ou seja, são facções ou são famílias, né,
que tomaram o poder, né? E as pessoas lá dentro são praticamente escravos, né, do sistema. Acho que isso está replicando no Brasil todo. Acho que começa a preocupar. Você acha, não, mas eu moro no interior. Não, mas está afetando já os nossos interiores todos, né? Eu lembrei um estudo que foi feito no final do milênio passado, lá na década de 90, que nós estávamos... que dizia o seguinte, que as favelas brasileiras, em especial a favela da Rocinha, tinham um potencial imenso de, como é que se diz, de poder social, no sentido de pagar tributos para o Estado, entende? E aí alguém falou assim, mas a favela tem que ser do Estado. Já naquela época. Então, veja bem, Gasparim, tu pontuas um elemento bem interessante. Se hoje nós queremos ter segurança social, queremos ter segurança pública, se nós queremos ter o mínimo de liberdade de ir e vir, certo? Nós temos que repensar esse aspecto. E é sério, sabe por quê? Porque eu fiquei tão surpreendido nas falas que nós tivemos lá no evento em Bogotá, que existe, eu não vou dizer para não criar aquela rejeição, existe um país, e eu sei que são outros também, na América Central, que dependendo do horário, você não pode entrar em determinados bairros. E tem bairros que você só pode entrar depois das 8 horas da noite se você se identificar e se você for do local e for reconhecido que é do local. Caso contrário, você não pode adentrar a esse ou aquele bairro. E a gente fica pensando, o Brasil, nós primamos o ir e vir, e nós não podemos deixar que as nossas vilas, os nossos bairros, as nossas comunidades, ou qualquer canto de qualquer cidade, venha a ter essa inferência. Certo? Eu até peguei esse gancho, coloquei na sugestão de assuntos, né, para a gente conversar hoje aqui na retomada pleno com os dois titulares do programa, e sabia que o Pablo estava voltando lá de Bogotá. Justamente por causa disso, nós tivemos agora, Pablo, não sei se tu está muito a par, né, do que aconteceu, várias situações de violência. Não estou muito a par, mas... há uma escalada da violência acontecendo. Total. Inclusive, algumas movimentações aconteceram, né? Desde que o período que eu também estava de férias, fui surpreendida, né? No litoral, com a informação daquela situação da pessoa, né? Em situação de rua, que acabou agredindo duas. Numa delas, ele matou, né? Foi um assassinato. A jornada também de indicadores que mostram que os homicídios estão crescendo. Os homicídios, eles são crimes para os quais não tem muito como prevê-los. Porém, ele é um indicador do aumento da rede de drogadição, né, de queima de arquivo. Normalmente, quando eles começam a acontecer, a gente começa a perceber, né, é um indicador, inclusive, de que aumenta a rede de criminalidade e violência da cidade nas outras frentes que são possíveis, sim, de agir. Nós tivemos também algumas situações de homicídio, tivemos situação na região, ali em Vacaria. O que eu quero dizer com tudo isso não é ficar pontuando o que aconteceu, mas salta aos olhos que nós voltamos a ter um problema, né, de segurança pública forte, evidente na região e em Caxias. Eu resgato rapidamente aquele caso aqui tão próximo, né? Na Rio Branco, daquele senhor que saiu à noite para levar o seu pet caminhar e foi esfaqueado. Veja bem, segundo consta, entende, a pessoa estava em surto e ela... foi presa, foi detida e depois foi liberada. Eu vejo assim, Bever, eu fico tão espantado com isso, sabe? Porque dentro da questão da violência hoje e de tantas mortes e tantas outras pessoas que de repente não vão ocupar as páginas dos jornais ou a mídia ou as redes sociais e está acontecendo a violência, hoje nós estamos sendo muito tolerantes, extremamente tolerantes com aqueles que cometem crimes. Certo? Não estou dizendo que a punição é direto para as grades, porque nós temos um contingente muito grande de pessoas não tem grade que dê conta, né? Presas e que não estão passando pelo processo de julgamento para serem condenadas e assim por diante. Mas eu vejo assim, aonde está o ponto? Aonde está o ponto que deve ser revertido para que a gente possa solucionar a questão da violência? A violência na família, a violência no trabalho. Vocês viram o que aconteceu em Vacaria, né? 3 pessoas trabalhando e de repente virou uma coisa de doido. Acontece isso em festas, acontece isso em parques, acontece isso em eventos de modo geral e hoje não tem mais horário.
Foi depois da festa, foi na madrugada, então já está alcoolizado e assim por diante. Um outro caso que aconteceu em Caxias do Sul e que fiquei muito espantado, sabe o quê? Foi a questão de que o jovem de 27... a pessoa de 27 anos, ele é reconhecido como alcoólatra. E mesmo assim, o psiquiatra, sabendo disso, obviamente, porque a família o encaminhou dessa forma, deu remédio para a pessoa e a pessoa continuou bebendo e tomando o remédio receitado pelo psiquiatra. Claro que a pessoa entra em surto. E agora, a pessoa vai lá e comete crime e a justificativa, estava em surto. Então ele surtado pode sair matando, pode sair agredindo os outros, invadindo casa, roubando as coisas. Então, eu fico pensando muito, aonde nós, como sociedade, aonde nós temos que encontrar o ponto para solucionar isso, para minimizar isso. E veja bem, Beverly, nós estamos em ano eleitoral e isso será bandeira, será agenda para muitos políticos, mas quero ver quantos deles terão propostas efetivas para tanto. Agora, assim, eu acho que... será que nós estamos colhendo a violência ou está aumentando a violência? De coisas plantadas no passado, sabe? Eu acho que na minha percepção, nós estamos colhendo o que nós plantamos no passado. Eu acho que essa libertinagem, quando a gente fala, não, mas a carceragem, prender alguém não resolve porque ele já foi preso 30 vezes. Se ele foi preso 30 vezes, alguma coisa está errada. Não pode ser preso 30 vezes uma mesma pessoa. Porque ninguém vai assaltar um banco sem antes ter roubado um gás da vizinha, ter roubado alguma coisa. Então, assim, nós falamos aqui alguns programas atrás que os modelos, por exemplo, de educação tal, nós temos que sentar e nos despir precisamente a ideologia, tá? O Brasil nos últimos anos, ele está dividido, está em tudo, tá? Se você falar em casamento, nós estamos divididos, se nós falar em religião, estamos divididos, assim, a gente não consegue mais sentar e conversar. Então é o seguinte, os modelos que estão ali estão todos sendo discutidos, né? Então, por exemplo, até o emprego, tá, Beverly? Quando eu vejo, por exemplo, senhores de idade colhendo a uva sozinho, colhendo a maçã sozinho, porque não tem como legalmente contratar alguém para trabalhar 2 dias. O modelo tem que ser discutido. Mas aí é trabalho escravo. Deu para entender que a gente está discutindo umas coisas assim, por exemplo, assim, olha o que vai acontecer. Daqui 10 anos nós estamos prevendo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil mais idosos acima de 60 anos do que de pessoas de 0 a 14 anos, né? Ou seja, quem é que vai cuidar dessas pessoas? Aí você tenta falar isso para as autoridades, que você teria que mudar o modelo, por exemplo, da carteira de trabalho e tal. Aí o cara tenta desmanchar alguma coisa que foi mudada depois de 70 anos. Nós estamos com uma legislação do Getúlio Vargas. E eu falar em Getúlio Vargas, a maioria do pessoal que está nos ouvindo agora nem sabe quem foi. Não. Mas isso foi em 1940. E a gente não consegue avançar. Então, enquanto que aqui fora nós precisamos avançar, o setor público que determina as leis não resolve. E aí, com todo respeito, não adianta nós discutir segurança pública em eleição municipal. Não. O vereador que vai... E outra, eu sei que vai ter vereadores que vão ser eleitos falando em segurança pública. Segurança pública não é problema do município. Então, nós viramos toda a mesa. Então, o cara vai vender uma ideia e se o Pablo quiser ser vereador ou prefeito e falar a verdade, como fazer e tal, ele não se elege, mas nem para... entendeu? Nem para a associação do síndico. Mas deu para entender? Ou seja, nós precisamos sentar na mesa e verificar o que está acontecendo. Aí, por exemplo, o prefeito falou que nós temos que cadastrar as pessoas da rua. Pessoal, nós estamos com uma doença em Caxias, que é as pessoas morando na rua. E, por outro lado, eu como entidade que eu participo, eu vejo que está sobrando leitos. Mas aí eu tento conduzir essas pessoas para o leito, eu não consigo. Exemplo, São Paulo, que tá logo ali. Meu Deus do céu, o governador, o prefeito, as autoridades querem pegar aquelas pessoas da Cracolândia, os pais querem para internar ou colocar num hotel. E aí vem alguém que tem voz no microfone dizer que não pode. Meu Deus do céu, se você falar com uma mãe
E lá na Cracolândia você tem doutores, você tem médico, tem professores, tem tudo lá dentro. Mas ninguém consegue mexer lá. Então, a solução agora é, não pode botar pedra embaixo do viaduto, não pode botar no jardim. Mas, meu Deus do céu, imagina você não poder entrar na sua casa porque está bloqueado na frente. Então, eu não sei o que fazer. Eu só sei que está errado e nós não vamos ter uma solução. Eu acho que vai ter que como dizem, né, na Argentina falavam muito isso na última eleição, Beverly, vai ter que piorar para depois melhorar. Deixa eu só trazer uma informação, tá? Um fato aqui. Hoje foi deflagrada a Operação Quinto Mandamento. O Quinto Mandamento é não matarás. Pela polícia, enfim, um conjunto, uma operação policial. Em resposta à onda de homicídios relacionados à guerra de facções que disputam o controle do tráfico de drogas na cidade de Caxias do Sul, a Polícia Civil, por meio aí da DPHPP de Caxias do Sul, que é a Delegacia Especializada em Homicídios, e Delegacia de Polícia de Bom Princípio, contando também com auxílio operacional de todas as delegacias da 8ª Região Policial de Caxias do Sul, deflagrou a Operação Quinto Mandamento, cumprindo 43 ordens judiciais na Serra Gaúcha. Essa é a informação. Já teve aí 4 prisões em flagrantes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, né? Aliás, o Gasparim, que entende um pouquinho disso, pode nos explicar quais são as diferenças, né? Arma de fogo de uso permitido e a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, que deve ser alguma coisa militar, policial. Não, isso, né? Arma restrita e coisa, é aquelas que o cidadão comum pode comprar, e a restrita quem pode comprar é as forças de segurança ou atirador, caçador e colecionador. Perfeito, está aí a explicação pontual, né? Vale mencionar também que os investigadores responderão, melhor dizendo, vale dizer que os investigados responderão pela prática de crime de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas previstas que podem ultrapassar 50 anos de reclusão. Então, tem aqui toda uma operação, todo mundo já está sabendo que tem aí novamente uma disputa, né, de facções. Elas são cíclicas, né? Para quem acompanha o movimento da cidade, sabe que de tempos em tempos elas acabam acontecendo, mostrando como fenômenos esses homicídios que a gente vê por aí. Beverly, assim, isso é pontual, porque se você não pensar no todo, vai resolver uma semana, tá? Depois troca de mãos, quem for assassinado, morto ou preso, logo depois... Perdeu a chefia, outro ganha. Outro ganha, na hora. Mas assim, já quando eu falo que tem que piorar para melhorar, o mundo tem nos mostrado isso. Quando o ângulo vai para muito lado, vai chegar um momento, logo pode nascer igual El Salvador, que me preocupa isso lá, quer dizer, ele prendeu todo mundo, mas ele está com 90% de aprovação, e a falta de direitos humanos. Puxa vida, quando você vê todo dia na imprensa, principalmente na grande imprensa, que lá por exemplo, tu pega no Moro, toda operação da polícia, não existe bala perdida de bandido, existe bala só de policial. Não é possível que seja tão ruim assim para acertar. O que eu quero dizer... Você que mora numa comunidade dessa, numa favela, você é mãe, mesmo que você perca o filho assassinado, você não tem direito de dizer, não, quem matou meu filho foi o vizinho, foi o traficante, porque se ela fizer isso, automaticamente ou ela vai morrer, ou ela vai ser obrigada a sair da sua comunidade lá e a casa vai ser tomada por outro. Pessoal, isso acontece isso em Caxias do Sul. Mas assim, a gente vai repetindo isso e a quem interessa, né? Que, por exemplo, quando você tem algumas, trancam as ruas, principalmente nos grandes centros, protestando contra as forças de segurança ou contra o Estado, aquelas pessoas são obrigadas a ir lá. Elas não têm liberdade de não ir protestar. É tão cômico isso falar, mas a gente está falando sozinho, porque a gente não tem respaldo e as autoridades que têm o poder do microfone, que têm o poder da caneta, parece que não estão ouvindo essas pessoas. Mas do outro lado tem uma população silenciosa que está batendo palma. Então o que me preocupa, Pablo, é que vai piorar para depois melhorar, mas melhorar em que sentido? Vamos contar. E se existe radicalismo de um lado, quem é que foi o responsável? Foi o radicalismo do outro lado. O radicalismo de um lado vai propiciar que nasça o radicalismo do outro lado. Eu não tenho dúvida disso. Então, lembra do pêndulo, né? Vamos lá. A destruição da família.
vamos lá, nós estamos numa rádio hoje que é da minha religião, mas a quem interessa destruir a família, os pilares da coisa. Mas veja bem, Gasparinho, Então, é um contexto amplíssimo e tem... complexo, tem causas e consequências das mais variadas e tal, tudo, e de alguma forma eu concordo com o teu pensamento inicial de que isso é uma consequência do que foi semeado, do que foi colocado no passado, isso com certeza, porque o presente tem uma carga muito grande do seu passado, né? Do passado. Mas observe o seguinte, hoje o produto com o qual trabalham as facções estão em todos os cantos do nosso país, entende? As drogas. Okay? Tem cidadezinhas pequenas do nosso país que estão sofrendo imensamente, e não é só a cidadezinha pequena, mas é também o seu interior, a colônia, certo? Os jovens, os adultos envolvidos com isso e tal. Eu digo o seguinte, de que nós precisamos ter uma compreensão maior disso tudo para tentarmos ter ideias de como solucionar, porque senão a gente vai ficar apagando incêndio sem saber onde é que é o foco do incêndio. E isso lastima muito. De alguma forma também concordo contigo de que o pêndulo está indo tão forte para um lado para o outro que daqui a pouco vai quebrar o vidro de um lado ou dos dois lados. O radicalismo, ou você ser convicto daquilo que você quer, não é problema. O problema é quando esse radicalismo nasce e se fortalece no fundamentalismo e gera o tal da discriminação, da violência e assim por diante. Então, nós temos que parar e pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais sobre a nossa sociedade. Porque existe hoje discursos de pessoas inteligentes, importantes e bem colocadas na sociedade que a pessoa não tem noção das consequências do seu discurso. Certo? No momento que eu luto pela liberdade de expressão, um exemplo, Beverly, eu luto pela liberdade de expressão, certo? Mas a minha noção de liberdade de expressão leva dano ao outro, leva risco, leva o outro a um estado de vulnerabilidade, não é liberdade de expressão. Quando ofende o outro, não é liberdade de expressão. Ache um jeito de manter o teu direito de liberdade de expressão sem levar risco ao outro. Esse é um pequeno recorte. Existem outros tantos elementos também que está na ordem dos discursos por ali, que levam vulnerabilidade aos que já sofrem mais, certo? E veja bem, Gasparim, vai ser uma pauta de agora até 2026, vai ser uma pauta muito grande, não a questão da violência em si, mas a questão das drogas no país. Legalização ou não legalização, isso não, e tal tudo. Mas veja bem, não esqueçamos, o país hoje é um grande mercado para droga. E os que hoje comandam as drogas financiam muitas pessoas que estão no poder. Então, aí o bicho pega. Aí você tem que estar muito bem calçado. Porque segurança pública, quando você trabalha com segurança pública, mas você sabe que no bairro X ou Y, na comunidade X ou Y, você não deve entrar e você é responsável pela segurança pública, aí já é um grande problema. É um grande problema. Em Caxias do Sul, há falas nas ruas, dos jovens até. Não, se houver algum problema, eu corro para o bairro tal, porque lá a polícia não entra. Como assim? Sim, uma coisa que me chamou a atenção, a gente vai ir para o intervalo, mas só para não deixar a bola quicando, né? Isso que o Gasparim falou também sobre a questão da família, né? A que interesse se atende algumas questões, né? As coisas são complexas, não quero aqui me pagar de que a gente sabe, porque a gente não sabe. Efetivamente, se soubesse, os problemas não estavam ali, né? Mesmo quem deveria ou poderia também não sabe, então tem que reconhecer isso, mas me chamou a atenção, porque assim, uma coisa é um fato, né? Bandido pobre é pior do que bandido rico. E isso é um fato que a gente tem que começar a olhar também, né? Então, bandido, na minha forma de ver, é bandido. A lei diz que bandido é bandido, mas a gente há de reconhecer, né, que na sutileza do fazer, o bandido pobre é pior do que o bandido rico, né? Então, tá complicado mesmo, né? Mas o problema é o poder, tá? Vamos lá, as mãos limpas da Itália, né? Estavam tudo resolvendo os problemas lá embaixo. Quando começou a subir, né, na escala, os juízes foram presos, os policiais foram mortos e parou a Operação Mãos Limpas lá. No Brasil não foi diferente. Ou seja, problema aqui embaixo, vamos pegar os pequenos e tal. Quando começa a subir,
o cara que vai condenar, ele vai ser ele preso. É terrível isso, é assustador, pessoal, é assustador. E assim, ó, como ex-presidente de algumas entidades, você como presidente de entidade tal, levantar um pouco a voz ou discutir alguma coisa, você começa a receber recados. Isso é triste, isso assim, ó, é desanimador, por isso que eu falei assim, é assustador. Então, se nós não apoiarmos quem nos defende, quem é que vai nos defender? Então, assim, ó, é triste isso. E pobre coitada, aquela pessoa, vamos lá, qual é o futuro de uma pessoa que nasce numa comunidade muito pequena, né, muito fechada? Você vai estar na mão por isso que eu digo, mas acontece se você deixa nascer uma facção muito forte aqui, do outro lado vai nascer a milícia, chamada de milícia. Mas por quê? Pelo desespero daquelas famílias, ou você paga para a milícia, ou você paga para o tráfico. Ou se entrega para a facção. Ou se entrega para a facção. Não tem solução. Você não tem essa liberdade. Por isso, Gasparim, assustador. por isso que nesse contexto todo, a gente tem que somar esforços para defender as estruturas estatais, seja de segurança, seja da justiça, seja da parte legislativa, o que for. A questão é que no Brasil existe também uma pauta, umas falas de desestruturar o Estado também. Sabe? Por quê? Porque ali está infiltrado aquelas pessoas que sabem aonde não está o Estado eu poderei dominar, eu poderei ganhar mais dinheiro, seja cobrando acesso para entrar, seja cobrando TV a cabo, seja cobrando a distribuição de gás, seja o que for, até mesmo o acesso à fila do plantão do SUS, que se faz isso no Rio de Janeiro também, certo? Então, veja bem, esse estado de vulnerabilidade onde que nós estamos, nós temos que encontrar formas, não só em ano legislativo, de assegurar isso, dar ouvido àqueles que defendem a estrutura de Estado, porque sem ela, gente, não há educação. Você vai ter que pagar além da conta, não estou falando das escolas particulares, estou falando do acesso, certo? Hoje existem ainda essas práticas no interiorzão do Brasil, deputados que distribuem vagas para universidades e cobram. Gente, são 11h37, o assunto obviamente não se esgota, a gente segue com ele, né? Vamos retomar, a gente tinha várias outras possibilidades também de conversação aqui, mas certamente essa ecoa, né? Tá ecoando aqui nos ambientes, a gente vai retomar com ela aqui. Quem quiser participar pode se manifestar. Tem o WhatsApp 999530616, já tem gente se manifestando aqui. Só vou cumprir aqui o intervalo, na sequência a gente já tá de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h37. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 27 graus. Olá, aqui é Ana Beatriz Santos, do Conexão Senado. Eu tenho um recado. Fique atento aos sintomas da dengue. Se você tiver febre alta, manchas vermelhas, dores musculares nas articulações, cansaço, dor de cabeça e dor atrás dos olhos, procure um médico imediatamente. Outra dica importante: não tome remédio por conta própria. Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado.
A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio. Serão 13 terças-feiras, sempre às 7h30 da noite, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 12. Paleta bovina com osso pedaço, R$16,90 o quilo no Super Apollo. Pão de forma Visconti 400 gramas, R$5,99 cada no Super Apollo. Farinha de trigo Isabela 1 quilo na compra de 3 unidades, pague R$2,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h39. Esse é o programa Tá na Pauta Especial desta terça-feira, dia 12 do mês de março. Reunimos aqui no programa, né, a dupla titular do programa, tradicional, Ivanir Gasparim. Ele é empresário, é uma das forças vivas de Caxias do Sul, já esteve à frente de muitos sindicatos, continua agora, né, também atuando como conselho e etc, continua atuando aí nas entidades em Caxias do Sul. O Pablo Carlotto, não apresentei devidamente porque estava emocionada com a retomada dele, né, sempre uma figura muito querida da programação aqui. O Pablo é professor de carreira, hoje ele está, né, coordenando o trabalho dos leigos missionários escalabrinianos no mundo, né, coordenador mundial dessa atividade, voltou recentemente de uma imersão sobre a questão migratória em Bogotá, na Colômbia, né? Olha quanta coisa boa, né? Coisa boa. Ao mesmo tempo que tem coisas boas, pessoas boas, nós também temos que reconhecer a dificuldade que estamos vivendo com a questão ou da insegurança ou do momento social, né? Que todos nós também estamos presenciando. Estávamos falando sobre essa questão da briga de facções, a criminalidade, até com o gancho também de Bogotá, que tem a maior favela do mundo. Teve um que transformou isso, né? Claro que adaptado à realidade deles. Muitas vezes a gente quer comprar uma coisa que funcionou num lugar e colar num outro lugar e que funcione. Às vezes tem as suas nomenclaturas, as suas questões todas. A professora Geni 11, Isopo 11, né? Mandou um abraço para ti, Pablo, para o Gasparim também. Geni. Ela disse que está acompanhando o programa pelo rádio do carro. Legal. Aqui no rádio do carro acompanhando, né? Diz, olha, e até vou mandar um videozinho sobre uma outra questão aqui para vocês. Me pediu para te alcançar, estou alcançando aqui para os debatedores também para olhar em casa. A Paty Furman diz, nossa, gente, o programa tá muito bom hoje, viu? Muita reflexão. Saudade desses dois debatedores juntos. Opa, obrigado. Abraço para vocês, diz a Paty Furman. Bom, eu acabei que eu cortei vocês, né? Sem querer, porque eu tinha intervalo, mas a gente estava falando sobre essas questões, né? Esse conflito, parece que incoerência entre aquilo que tem, aquilo que está instituído, aquilo que se quer que não esteja mais instituído, a que interesses estamos atendendo quando a gente fala em onda de violência, a questão da onda de criminalidade vinculada à questão do universo do tráfico, que cresce, é inegável, né? Cresce, embora, Gasparim e Pablo, nós aqui todos os três temos vivência, seja de vida ou seja em profissão, de saber que esse crescer e diminuir, ele também é cíclico. Eu estou repetindo isso porque nós já tivemos movimentos lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, que foram combatidos com várias ações. A gente pode falar da força policial que entrou lá na favela? Pode. Né? A ocupação. Podemos falar? Podemos, faz parte. Mas junto com elas vieram vários fenômenos sociais, né? Como os movimentos comunitários, como um combate ao preconceito dentro das comunidades, como propostas pedagógicas que vieram junto numa construção. O que deu mais certo? Não sabemos, não temos como mensurar isso. Talvez para algum grupo seja A, para algum outro grupo olhe para B, mas o fato é que as coisas aconteceram juntas, coletivamente. A pergunta, né? O que veio antes? O que funcionou melhor?
talvez a gente vai ter que fazer um estudo mais aprofundado, talvez precisamos de uma distância histórica para saber entender melhor os fenômenos. Mas uma coisa é certa, um só remédio não foi que resolveu a doença, ou que acalmou a doença, pelo menos. E elas são cíclicas. Aqui em Caxias do Sul, quantas brigas de facções nós já acompanhamos como moradores da cidade, né? E elas acontecem como fenômenos sociais. O que junto acontece que talvez desse para a gente entender melhor o fato? Agora, Beverly, eu quero acreditar no jovem, tá? O jovem aqui, para mim, está o Pablo junto. Porque quando o Pablo volta... Foi promovido, Pablo. Quando o Pablo volta, até mesmo de Bogotá, eu já viajei a alguns lugares, não muitos, né? Mas aquela sensação de segurança, quando a gente discute segurança aqui, para quem nunca saiu de Caxias, ou para quem nunca saiu do país, ele não entende o que é sensação de segurança. Sensação de segurança é você sair da rádio agora aqui, de noite, ir até o centro conversando, parar, entrar numa lancheria, tomar uma água, sair, deixar as crianças brincarem na frente da coisa. Brasileiros assim, que moram no exterior, em Portugal, sempre relatam isso. Assim, fico aqui porque posso caminhar à noite tranquilamente. Então é o seguinte, a gente não está aqui só discutindo o lado financeiro. A gente está dizendo que a gente perdeu a maior liberdade do mundo, que é ir e vir, Pablo. Ou seja, quando você vai, por exemplo, numa pequena padaria e você verifica... Direito constitucional, inclusive, né? Aí você vai na frente daquela padaria pequena, com 1 ou 2 funcionários, e vê que tem um segurança na porta. Eu estou afirmando aqui, custa mais o segurança do que aquelas famílias recebem de salário no final do mês. Está errado, pessoal. O nosso pior seguro... não é a segurança, Gasparim, me perdoe, talvez você esteja até sendo um pouco deselegante, mas é uma verdade também embutida. E não só a gente olhar para o segurança que é necessário que esteja contratado ali, como às vezes ter medo do segurança que está contratado. Mas também, a mesma coisa. Da empresa que faz. E o pior, com o passar do tempo, as pessoas inconscientemente, a Beverly, por exemplo, vai comer um X, vamos lá, a nossa cidade tem muitos X. A Beverly pega o carro à noite, mas naquele X não tem estacionamento, não tem segurança, eu vou no outro. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E acontece no bairro. O bairro popular, nada fica aberto de noite. E aí que acontece? A pessoa que tem um pouco pode jantar fora num bairro popular, ou numa favela, ou numa comunidade, ela pega e vai, talvez numa multinacional. Então, quando a gente fala bastante de distribuição de renda tal, é isto que nos afeta. Isso é assustador. Nós temos casos, o case aqui em Caxias do Sul, que a pessoa fechou. Porque depois das 7 ninguém vai naquele estabelecimento. A pessoa passa na frente de carro e ela vai lá, anda às vezes 2 ou 3 quilômetros e vai num grande supermercado, vai num grande shopping, exatamente porque a sensação de segurança. Em São Paulo, que eu tenho ido seguido por causa das feiras ou de negócio, é inacreditável como nós estamos destruindo, por exemplo, o centrão de São Paulo. As pessoas não jantam mais lá, ou seja, pegam um automóvel, pegam coisa. Então, nós temos um efeito econômico muito grande. Nós temos agricultores desistindo de suas propriedades. Nós estamos chácaras, depois de um assalto, 2, ninguém mais vai lá naquela chácara. Porque você cria um trauma nas pessoas que lá estão e acabam abandonando. Nós tivemos casos da minha terra ali, até o valor de venda, não vou citar, que é Santa Luz do Piauí, onde as pessoas tiraram tudo da casa, inclusive as janelas. Nós temos comunidades hoje, pavilhões da nossa igreja, que tiveram que tirar até o fogão de lá porque eles levam tudo. Então é o seguinte, pessoal, tá na hora de dizer um basta, nós estamos cansando. Então é o seguinte, conversem, a quem tem, pergunta o que, não, mas a nossa segurança está boa. Pergunte para o Pablo, pergunte para alguém que viajou para outro país, para explicar para nós o que é sensação de segurança. Exato. Mas tem um aspecto assim, Beverly e Gasparim, que a gente tem que pensar em propostas de como solucionar isso, né? de como reverter isso, e nada é de pronto, não é uma resposta que você vai ter uma solução do dia para a noite. Tem que ser algo abraçado como sociedade e que transcenda a questão do período de gestão desse ou daquele partido eleito. Porque no Brasil nós temos essa tendência também, tanto em municípios quanto em estado e até na federação, que quando muda um partido no poder, mudam-se todas as políticas, muda-se
quase tudo. Estado, mas governo. Isso. Então, nós temos que ter ampliar essa noção, essa percepção, e o que nós queremos daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 40 anos, certo? E para isso nós temos que investir em educação, e para isso nós temos que aliar educação com o mundo do trabalho. Porque há um hiato muito grande entre os dois. A educação hoje no Brasil está preparando as novas gerações para quê? Este é o grande questionamento. Pablo, deixa eu comentar contigo, não é bem o assunto do programa, mas nessa linha que tu falasse, assim, sobre educação, e eu sempre fico, pessoalmente, né, naquele conflito, assim, entre a questão técnica, que é super necessária, ninguém discute que a formação técnica é fundamental. Como que você vai formar um engenheiro que não sabe fazer cálculo, que não tem um bom repertório, entendimento de interpretação, enfim, né? Porém, a gente também tem uma demanda muito grande em formação de pessoas. Eu não estou querendo passar a responsabilidade para a escola, mas a escola também deixou de fazer essa mediação porque foi sucumbida de outras várias ocupações, Beve, né? Desculpa lhe cortar, Beve, é que existe um pressuposto do desenvolvimento do ser humano que antecede a escola. Não, certamente. Que é a formação familiar. Certo. O Gasparim estava apontando um elemento no intervalo que vem de encontro um pouco a isso. Hoje há uma falta de uma finalidade, de resgatar a missão da família. Hoje as escolas poderiam fazer muito mais se o alunado, né, o aluno, chegasse à escola com um mínimo de atitudes e hábitos. Hoje não, hoje a escola tem que, antes de ensinar, antes de favorecer as relações sociais entre os alunos, tem que ajudar o aluno a se estruturar com ações de hábitos, de atitudes. É ser, né? Na verdade, eu só ia comentar. É bem interessante, mas concordo com o que tu estás a Não, é que é pontual. O que eu quero dizer é pontual. O que tu fala, sim, ponto. Não tenho o que falar, não tenho o que discutir, não tenho o que argumentar. Mas eu ia só comentar que chegamos num momento atual, histórico, que não adianta mais ficar discutindo e entendendo e arrazoando. Alguém, por liderança, inclusive na escola, vai ter que tomar a frente, porque se a gente deixar essas questões se repetirem, nós vamos colapsar. É isso que eu quero dizer. Nós vamos colapsar logo ali. Nós já estamos colapsando. Situações, por exemplo, de intervenção. É isso que eu estou falando. Uma atitude não está correta. Não é papel da escola, é papel de não sei quem. Mas se aconteceu dentro do âmbito da escola, mesmo que não seja o papel da escola, precisa de uma mediação. Aconteceu no campo do trabalho, mesmo que não seja papel da empresa, vai ter que ter uma mediação, porque senão todos vamos colapsar em efeito dominó. Aconteceu no campo da família, lá na família alguém tem que começar, quem tem um pouquinho mais de lucidez, precisa intermediar, precisa intervir em situações. Vou dar o exemplo claro do que eu quero dizer. Todo mundo sabe que coisas acontecem em escola o tempo inteiro. Recentemente fiquei sabendo de um meme, né, uma figurinha. A gente faz isso sem achar que tem responsabilidade. E todo mundo faz. Pablo Gasparim, todo mundo faz. Não vamos se pagar aqui de hipócrita, porque todo mundo faz. Recorta uma figurinha de alguém, que é às vezes uma figura pública, tá lá a imagem nas redes sociais, na internet, conhecido ou desconhecido, perto ou longe, não importa. Isso viralizou, todo mundo faz um recorte de uma pose, de uma cena e usa como se fosse um emoji para colocar uma emoção. E não raro tem começado a ser feito isso com pessoas conhecidas ou com pessoas próximas de nós desconhecidas. E no campo da escola, fiquei sabendo, né, de um grupo que utiliza uma imagem de uma menina, né, que já saiu, ela já se formou, ela não está mais naquele universo. Uma imagem para demonstrar uma situação racial. E assim, causa um desconforto, só que assim, não é papel da escola. A escola não pode mediar. É uma coisa que, como é que tu vai mediar? Não pode usar. É público, tá ali, as pessoas usaram, recortam, usam às vezes sem saber. Só que se chegou lá, a escola precisa, se ela viu, ela precisa intervir. Não, aqui não pode mais usar. Tem que tomar consciência, porque senão nós vamos colapsar. Nos últimos anos, e por isso que eu falei antes, se nós estamos colhendo agora, se nós estamos plantando o que é o momento. Eu vivi no meu mundo acadêmico, principalmente como professor,
Nos últimos anos foi vendida uma ideia, o seguinte, para conseguir um emprego rápido, o curso técnico. Quando a gente fala curso técnico, mesmo que você fale engenharia, mas se você falar em engenharia, por exemplo, numa universidade em Caxias do Sul, tu vai ter uma gama de matérias que não tem nada a ver com a engenharia propriamente dita, mas tem que ver com as pessoas. E o que mais evoluiu, os maiores empreendimentos da educação hoje, são aqueles cursos técnicos de 1 ano, 2 anos, onde praticamente o aluno só vai fazer aquilo que ele gosta. E aí eu volto à alimentação. Você tem que comer não só o que você gosta, mas o que você precisa. Então, aquelas matérias que inclusive foram jogadas para debaixo do sofá, começar por religião, começar por outras matérias, a filosofia, a psicologia e tal, elas têm um fundamento importante para o ser humano. E aí nós vamos aumentar mais o fosso. Aquelas pessoas que têm uma família estruturada, que entende que eu vou pegar aquele colégio, mesmo que me custe mais caro, mas eu vejo o currículo dele, que ele é importante, e quando meu filho dizer o seguinte, não, mas eu não quero essa matéria, eu não quero esta comida porque eu não gosto, tu vai comer essa comida porque você precisa. E aí eu vejo pessoas trocando de médico, aquele médico dá uma injeção na minha filha e o outro só dá uma gota d'água. Essa discussão, alguém precisa dizer, mas como é que eu falo que nós vamos ir para o outro lado e a tua observação, o pêndulo vai quebrar o vidro de um lado? Nós estamos chegando no fundo do poço. A empresa cansou também. Então, o que acontece? Entre educar o Pablo para ser meu colaborador e pegar alguém que já está preparado, eu vou pegar alguém preparado. E o que vão fazer com o Pablo? Então é o seguinte, a sociedade, a vida, ela é muito complicada, porque se eu tentar educar o Pablo e ele não está ajeitando, e ele atende mal a Beverly não me compra mais. O mundo não me dá essa oportunidade de pegar alguém não preparado para atender no público ou qualquer outro lugar. Então, eu não posso assumir o empreendedor ou na faculdade, como professor tal. 2 minutos, gente, para então, mas era essa a minha colocação seguinte. Agora, novamente, todos os modelos mentais que nós conhecemos daqui para trás estão sendo colocados à prova, tá, Beverly? É essa mensagem que eu gostaria de entender, tá? Eu acho que qualquer loucura que nós pensarmos, desde que só seja pensamento, e depois implantar com os pés no chão, são válidos. Para finalizar, então, Beverly e Gaspar, no meu pensar, nós estamos refém de uma ideia de ser humano na sociedade, certo? De individualismo, eu faço o que eu quero, eu sou sujeito das minhas escolhas. Eu estudo o que eu quero. Eu estudo o que eu quero, eu como o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero. Mas isso tudo é turbinado por N fatores, inclusive as redes sociais, certo? Inclusive as redes sociais. E isso tem um peso muito grande. E muitos programas eu disse assim, se nós vivemos numa cidade, se nós vivemos num povoado, numa comunidade, nós fizemos uma escolha de viver coletivamente. E o viver coletivamente tem que ter também a postura de o que eu estou fazendo para o bem dessa coletividade, certo? E aí o gostar não é critério. Perfeito. Gente, antes de encerrar o programa, já agradecendo os convidados aqui, não posso me furtar de mencionar, ontem eu estive participando no evento, que está na 7ª edição, se eu não me engano, de Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios, que é uma atividade promovida pelo Cindy Lojas, né? Eu estive como convidada e me chamou muito a atenção, porque eram histórias de 3 mulheres inicialmente, depois acabou que ficou a história de 4 mulheres, meritósia dela, que eu quero falar da 4ª, né? Então, a Luciana Estelo, do Sesc, né? Que inclusive, gente, está saindo de Caxias do Sul, está indo para Porto Alegre, ela vai assumir a direção de cultura, gerência de cultura do Sesc do Rio Grande do Sul. Opa, parabéns sucesso, a ela, parabéns. Né? A Luciana, estava também a Isabel Fagundes da Mercado do Queijo, né? Mercado do Queijo, sensacional a história dela. A Cris Carvalho, que todo mundo conhece do universo da moda, mas estava lá a Lisandra Debona, que é a diretora executiva do Cindy Lojas, todo mundo conhece. E deixaram os maridos
tudo em casa ontem, né? Foram proibidos, os homens não entravam lá. Ontem. Mas teu nome foi citado, era isso que eu ia comentar. Opa. Porque a Lisandra contou também a história de vida dela, e era disso que eu queria falar. São pessoas que a gente conhece no dia a dia, sabe quem são, conversa todas as vezes, mas a gente não conhece a jornada de vida dessas pessoas, que elas trilharam para chegar. Lisandra, me permita, vou rapidamente contar, isso aqui não é segredo, eu não sabia. A Lisandra fez faxina, né? A Lisandra fez faxina para chegar onde ela chegou, para se formar. Veio de uma família muito pobre, com uma história de várias outras pessoas. Os pais não puderam custear as várias faculdades que ela fizeram, nem a primeira, né? Ela tem mais do que uma formação por estímulo profissional, né? E ela quis mostrar, foi aí que foi mencionado o nome do Gasparini, ela quis mostrar uma foto da gestão do Gasparini como presidente. O Gasparini é famoso por não gostar de foto, não gostar de aparecer. Então ela não tinha nenhuma, tá, Gasparini? Ela não tinha, só foi mencionado. E achei muito bacana porque ela disse uma frase que para mim sintetiza um pouco do que a gente está falando aqui. Ela não pôde receber ajuda dos pais para se formar porque ela teve que trabalhar de faxina, de modelo, do que deu para fazer, de vender muito produto de limpeza, muito produto de beleza também, para achar o jeito de conseguir fazer a formação dela, né? E uma vez que ela conseguiu, a meta, o propósito era dar uma vida melhor para a família dela. E ela não teve a formação paga pelos pais, mas ela pagou a formação da mãe dela, que se alfabetizou aos mais de 70 anos, custeado pela filha. Que história legal, né? Então, é um pouco disso que a gente está falando, sintetiza, né? E a gente não conhece as histórias das pessoas. Um abraço a Lisandra Debona, lá do Cindy Lojas, que eu fiquei conhecendo ontem essa história. Que coisa bonita, hein, Gasparim? Eu conheço, até fui eu que coloquei ela como gerente do Cindy Loja, né? E parabéns também que agora a filha dela passou em medicina, né? Que coisa maluca, né? O estudo, a melhor distribuição de renda é o estudo. E a mãe se alfabetizou agora, recentemente, também, depois da pandemia. Dela, eu acho que não existe outro caminho para a ascensão pessoal e social que não seja o mundo acadêmico. Não, se você pegar assim, abrir o coração da nossa idade aqui, ó, a história é parecida, sabe? Tu contar a história e tem que ser contada para quem acha que o mundo acabou, né? Que você não vai conseguir, vai. Dá um jeito, sorte, cara. né? Dá um jeito. Agora, sorte. Com sorte e só atrás de uma cadeira, você não vai fazer. Tem que arregaçar as mangas. O mundo está acabando sempre, desde sempre. Isso aí. Porque outros mundos têm que nascerem. Olha que bonito, olha que profético. Obrigada, Pablo, um abraço. Obrigada, viu? A gente encerra por aqui o programa de hoje. Ele fica armazenado e disponível na biblioteca de vídeos do